E a diretoria do Santos acordou e apresentou contratações para a reta final do Campeonato Paulista e também para o restante da temporada de 2023. Então vamos falar sobre esses 4 nomes que estão acertados com o Santos. Só fazendo uma observação, tá? Enquanto eu estou gravando este vídeo, o Alisson ainda não foi anunciado oficialmente, mas o Alisson já está acertado para que jogue no Santos Futebol Clube. Então vamos falar sobre Lucas Lima, Daniel Ruiz, Joaquim e o Alisson também, e quero a sua opinião aqui nos comentários. Qual jogador você mais gostou que o Santos contratou, ou que voltou, né, no caso, tanto de Lucas Lima como de Alisson também. Começar por quem está voltando, Lucas Lima, que fez um pedido de desculpa, né, antes de ser anunciado oficialmente como nova contratação do Santos, um contrato até o final do Campeonato Paulista, né, a gente até chegou a falar em alguns momentos que era de 3 meses, depois foi até o final do Campeonato Paulista, mas o Santos acabou confirmando em nota que é até o final do Campeonato Paulista. E aí, o que a gente tem de imagem do Lucas Lima na cabeça, né? O Lucas Lima que foi muito bem no Santos em 2015 e 2016, 2017, né, meio que já teve uma queda. Tem um Lucas Lima que não conseguiu ser protagonista da forma que imaginavam no Palmeiras, né? Ele chega como uma grande contratação no Palmeiras, depois de ter ido para a seleção brasileira, né, jogando pelo Santos. Não deu certo no Palmeiras, acabou sendo emprestado ao Fortaleza. No Fortaleza não conseguiu esse protagonismo também, mesmo numa equipe bem organizada, né, do técnico Vojvoda. Então, assim, espero que seja um Lucas Lima mais próximo do que ele foi no Santos. Um Lucas Lima também de movimentação, um Lucas Lima, né, que sabe finalizar tanto de dentro da área como fora da área, aparece como um elemento surpresa. Então espero que seja esse Lucas Lima que esteja voltando para o Santos Futebol Clube e que esse pedido de desculpa que ele deu no vídeo, né, é uma coisa mais protocolar, mas eu espero que o pedido de desculpa seja com gols e também seja com assistências, né? Só pra gente falar aqui alguns números do Lucas Lima com a camisa do Santos. Foram 201 jogos, sendo 189 como titular, 19 gols, 55 assistências, número alto, né? 224 minutos para participar de algum gol, 532 passes decisivos, 60 grandes chances criadas, né? Esse é o Lucas Lima quando esteve no Santos. Foi importante, né? Ajudou o Santos a ganhar título paulista, enfim. Mas depois que saiu do Santos, né, não conseguiu manter o bom nível de futebol que ele teve aqui. Espero que no Santos agora, novamente, né, ele repita isso. Bom, ele terá como concorrente ou como parceiro de meio campo o Daniel Ruiz. E por que eu falo isso, né? Porque pode ser que o Odair Hellmann pense em ter Lucas Lima e Daniel Ruiz juntos, um 4-4-2, por exemplo, né? Tô dando só um exemplo aqui de esquema tático. Ou o Odair Hellmann fala, olha, é ou Daniel Ruiz ou Lucas Lima. Pode acontecer, né? Então vamos ver o que o Odair Hellmann vai fazer em relação a isso. Vamos falar agora, né, já citei, do Daniel Ruiz, que é uma promessa colombiana. Ele tem apenas 21 anos de idade, estava no Millonarios, né, pertence ao Millonarios da Colômbia, e é um jogador que, de acordo com a imprensa colombiana, tem uma cláusula de compra obrigatória caso ele chegue a alguns números. Quais são esses números? Jogar pelo menos 45 minutos, né, em 50% de jogos do Santos até o final da temporada. Ele que vem com contrato de empréstimo até dezembro. Caso isso aconteça, aí o Santos tem que pagar 4,5 milhões de dólares, o que dá mais ou menos 20 milhões, né, de reais, depende muito da cotação. Então, essa seria, de acordo com a imprensa colombiana, né, a cláusula de compra do jogador. Se isso acontecer, vai ser a maior venda da história dessa equipe colombiana, do Millonarios. Então, eles estão colocando muita expectativa em cima do Daniel Ruiz. Eles também, né, tá precisando de grana, todo mundo tá precisando de grana, então acabaram aceitando fazer essa negociação com o Santos. Tem alguns números aqui, que eu também separei, do Daniel Ruiz, que é o seguinte, jogando pelo Millonarios. 102 jogos, sendo 81 como titular, 13 gols, 12 assistências, 207 passes decisivos, 26 grandes chances criadas, 125 chutes,
sendo 66% no gol e 27% de acerto no cruzamento. E se a gente observar o mapa de calor do Daniel Ruiz, a gente observa que ele é um jogador que cai bastante pela esquerda. Ele é canhoto e pode atuar como ponta e pode atuar também como meio-campista. Ele atua mais como meia, tá? Jogou assim, principalmente no Milionários, fazendo essa função de meio-campista. Ele também foi convocado recentemente pela seleção da Colômbia, né, na última convocação. É, de fato, um jogador que está sendo bem avaliado lá na Colômbia e chega com essa responsabilidade de ajudar o meio-campo do Santos. Volto a falar, será que jogando junto com o Lucas Lima ou será que um brigando pela posição, né? Vamos ver com o técnico Odair Hellmann. Quais são as principais características do Daniel Ruiz? Inclusive tem um vídeo aqui no canal mais completo sobre isso, mas só pra gente resumir aqui. É um jogador que se movimenta bastante, então ele não fica ali só centralizado, ele não fica só na esquerda, só na direita, ele se mexe bastante. Então, para um time do Santos que é estático, né, que ninguém se apresenta, ninguém faz triangulação, não tem uma jogada ensaiada e tal, isso pode ser importante. É um jogador também que bate falta, bate escanteio, tem gols cobrando falta, tem gols chutando de dentro da área, chutando de fora da área, então espero também que no Santos ele repita isso. Né, ele finalize. O Santos precisa de jogadores que tenham essa questão da finalização, assim como o Lucas Lima também, né? No Santos ele era um jogador que chutava, pegava a bola, recebia e finalizava. Então vamos torcer para que isso aconteça também, tá certo? Bom, deixa eu ver aqui o próximo pra gente falar, Joaquim. Vamos falar de Joaquim, que era um jogador que o Santos estava tentando desde o final do ano passado, novembro, dezembro, mas o Cuiabá estava fazendo jogo duro, não só com o Santos, São Paulo parece que queria, Atlético Mineiro, enfim, vários clubes brasileiros, né, se interessaram pelo Joaquim, pelo bom campeonato brasileiro que ele fez pelo Cuiabá. O Cuiabá não fez uma campanha boa, né, brigou contra o rebaixamento no último ano, mas o Joaquim foi um dos destaques, né? Um jogador que se destacou também pelo jogo aéreo, principalmente, por desarmes. Então é um jogador que, me arrisco a dizer, tá? Me arrisco a dizer, acho que tem grande chance de brigar para ser titular nesse time do Santos. Um Bauerman que não está bem, um Messias que desde quando foi anunciado eu não me empolguei, e quando a gente vê em campo a gente mostra que de fato é um jogador muito mais para compor elenco do que ser titular. O Michael ou tá machucado ou também não tá jogando bem, né? Então acho que não é um jogador que a gente pode cravar que o Michael vai ser titular. O Zabala, gosto bastante do Zabala, mas calma, né? Só o primeiro ano dele como profissional. Tem o Alex, que ainda tá machucado. O Derek, não sei também se o Derek tem futebol para ser titular. Enfim, acho que o Joaquim chega com grande possibilidade de ser titular desse time do Santos. Repito, vários clubes brasileiros grandes, né, também estavam tentando a contratação do jogador. Em novembro do ano passado, 20 milhões que o Ceará estava pedindo. O Santos falou, não, muita coisa. Aí o Santos conseguiu pechinchar e conseguiu, pela incrível bagatela de 16,7 milhões de reais parcelados, comprar o Joaquim, tá certo? Então o Santos fica com 60%, né, por esse valor, mais de 16 milhões, e o Cuiabá segue com 40% do jogador. Como eu disse, é um atleta que se destaca bastante pelo jogo aéreo e também, né, pela questão de desarmes, tem bons números, espero que de fato repita as boas atuações aqui no Santos. Alguns números do Joaquim. Em 2022, pelo Cuiabá, 25 jogos, 1 gol, 1 assistência, 72% de duelos aéreos ganhos, um bom número, 122 cortes, 170 bolas recuperadas e 41 desarmes, né? Ele estava no top 5 de desarmes da equipe do Cuiabá. Então acho que é um jogador que vem aí com boas referências, bons números. É assim, futebol é uma coisa de louco, né? Às vezes você contrata um jogador que tá numa fase péssima em algum time, vem pro Santos ou para outro clube, o cara joga muito. E também é o inverso, né? Então, vamos torcer para que dê certo e que todo mundo que o Santos está apresentando, está contratando, vá muito bem.
E temos o Alisson, né? O Alisson, como eu disse, até o momento que estou gravando, o Santos não anunciou oficialmente, pode ser que, sei lá, a hora que você está vendo já tenha anunciado, mas por enquanto ainda não, mas já está acertado. E até curioso, porque quando saiu a informação do Alisson, foi logo depois de uma live que a gente fez aqui no canal, onde eu falei, gente, não vou me surpreender se o Santos for atrás do Alisson. E por que eu não me surpreenderia e não me surpreendi quando saiu essa questão da contratação? Porque o Santos precisa de uma liderança dentro do vestiário. A gente sempre comenta aqui em vídeo de pós-jogo, e não é de hoje, é de bastante tempo, que o Santos é um time que não sente derrota, não sente resultado negativo. E o Alisson, querendo ou não, até muitos de vocês comentam sempre aqui, é aquele cara que tem raça, é o cara que é santista, né, como a gente, então ele fica pé da vida, né, quando alguma coisa negativa acontece, então pode ser esse cara para dar esse chacoalhão no vestiário. Me arrisco a dizer que é uma contratação mais por conta disso. E por que eu falo isso? Por duas questões. Primeiro, porque quando ele termina a recuperação dele, da lesão grave que ele teve no joelho, né, ele ficou se recuperando no CT Rei Pelé, e chega o Falcão, chega o Odair, a diretoria fala, olha, o Alisson, né, já estava acertado com a gente, ele saiu do clube árabe, rescindiu, né, foi fazer o jogo de despedida, acabou se machucando e aí não veio para o Santos. Mas tinha meio que um acerto. Ó, Alisson, depois você se recuperar, você volta aqui. Mas aí o Falcão e o Odair não se interessaram pelo Alisson e aí, né, o Alisson não teve, acredito que não teve outro clube interessado, até porque não fechou com ninguém. O Santos está nessa crise que tá, a gente vive falando que esse time não sente derrota e foi atrás novamente do Alisson, né? Foram convencidos Falcão e Odair que o Alisson seria uma boa ideia. Tem até mesmo um podcast, né, que o Lisca participou recentemente, falando que acho que no jogo contra o Ceará ele ficou preocupado, que ele viu que os jogadores do Santos não sentiram o resultado negativo contra o Ceará. Enfim, eu acho que minimamente quem assiste os jogos do Santos e minimamente quem convive, tem informações, né, de dentro do Santos, sabe que é um elenco que precisa desse chacoalhão. Então eu acho que ele pode ser muito mais importante na questão de vestiário, líder de vestiário e não bom de vestiário, porque tem essa diferença, né? Você ter essa questão da liderança, chamar responsabilidade, dar cara para falar com a torcida, né? Não fugir de jornalista, não fugir de torcedor, enfim. Pode ser. Eu acho que foi o desespero fez o Santos também, né, Falcão e Odair aceitar uma contratação que eles, de uma certa forma, tinham vetado. Em relação à parte de campo, ele vem para ser o substituto, espero, do Rodrigo Fernandes. Rodrigo Fernandes, para mim, ainda é o titular absoluto do time do Santos, né? Ele bem fisicamente, para mim, é o titular incontestável. Tem uma boa saída de jogo e tem a questão da marcação. É o cara que mais marca. Ah, Nájila, toma muito cartão amarelo. Toma, porque só ele marca, né? Só ele marca também, é a característica do jogador, enfim. Mas ainda acho que o titular absoluto é o Rodrigo Fernandes. E aí, aquilo que a gente sempre fala aqui no canal, o Santos não tem um jogador para ter o substituto do Rodrigo Fernandes. Machucou o Rodrigo Fernandes, quem que joga? O Sandri. O Sandri, a gente já falou isso aqui no começo da temporada, o Odair Helma e o próprio Sandri entendem que ele é primeiro volante. Mas o Sandri, será que tá pronto? Né? Ele tá melhorando em alguns jogos. Tem gente agora, inclusive, que tá me xingando aqui nos comentários por esse comentário que eu fiz. Mas, não sei, né? Vai que o Sandri também se machuca, vai que o Odair queira colocar o Sandri como segundo volante? Não sei. O Camacho tá perdido, né? Camacho, cada dia que passa, o Odair utiliza menos o Camacho, mostra que foi um erro a renovação com o Camacho, porque o Camacho, na minha avaliação, ele é segundo volante. Só que ele não joga como segundo volante no Santos, ele joga como primeiro volante. Inventaram que o Camacho é primeiro volante, desde, inclusive, da saída do próprio Alisson. Então eu acho que o Camacho, Balieiro, com a chegada do Alisson, meio que ficam ali sem função no Santos, né? Enfim. Mas só pra gente falar aqui dos números do Alisson também que eu separei, jogando pelo Al Hassen, né? Os números, 17 jogos, deu uma assistência,
89% de acerto no passe, mas é bom a gente ressaltar, até se a gente olha o mapa de calor do Alisson, ele é um jogador mais burocrático, né? Aquele passe de lado, é aquele passe pro goleiro, não é nunca aquele passe um pouco mais ousado, né? Até mesmo em comparação ao Rodrigo Fernandes, por exemplo, o Rodrigo Fernandes às vezes ele tenta carregar um pouco mais a bola, né, se arrisca um pouco mais. Já o Alisson não, ele é esse cara que dá um passe um pouco mais pro lado. Ele teve 54% dos duelos ganhos, 89 bolas recuperadas, 38 desarmes, 18 faltas, 5 cartões amarelos, tá certo? Então, esses foram os números do Alisson jogando lá na Arábia Saudita. Foi uma passagem curta, né? Ele acabou rescindindo o contrato. Inclusive, o clube árabe, se quiser pagar o Santos, a gente aceita, tá? Os 800 mil dólares aí, estamos precisando. E é isso. Os 4 jogadores até aqui que a gente sabe que estão acertados e foram anunciados, né, pelo Santos Futebol Clube. Será que vem mais alguém? Não sei. Até o dia 10 aí o Santos pode inscrever jogadores. Ah, inclusive do Alisson, antes que eu esqueça, eu acho que o Alisson não é para agora, tá? O Alisson ainda tá naquele processo de transição. Ele está recuperado da lesão, mas ele precisa de um tempo para melhorar o condicionamento físico. É aquela famosa transição que a gente vive falando aqui quando o jogador se machuca, né? De fisioterapia, programado, treinar com bola e coisa e tal. Então acho que talvez o Alisson demore mais um tempinho aí para ficar à disposição. Mas o Lucas Lima, por exemplo, já está no bid. Imagino que o Joaquim, né, que estava treinando, inclusive, também já chega com condições. O próprio Daniel Ruiz, que estava treinando lá na Colômbia. Enfim, acho que esses jogadores em breve estaremos comentando aqui o desempenho deles com a camisa do Santos Futebol Clube. Mas me conta aqui nos comentários qual jogador mais te anima em relação a essas contratações e quem não te anima tanto. Me fala aqui e não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Repito, hein? Tô vendo que você tá me assistindo e você não está inscrito. Então, seja uma pessoa legal e se inscreva aqui no canal, tá certo? Grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo.